Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Eu estou sentado aqui, como o pessoal daqui do estúdio disse, né? Além de estar com o pé quebrado, eu estou com o pé podre, né? Todo podre aqui. Mas vamos levar de boa, até porque a gente continua trabalhando aqui e está trabalhando com a revisão, o início da revisão do Enem, com arte em leitura visual, linguagem visual. Gente, vou bater bastante em cima disso, porque a maior parte da dificuldade, não só nas questões de linguagem e códigos, mas também em questões de humanas, né, de ciências da natureza, por incrível que pareça, e matemática, é você olhar e não saber o que você está lendo. Então eu vou colocar duas situações no início e no final da questão para a gente analisar. O Filho do Homem, de René Magritte, de 1964, que é uma obra surrealista, coloca um homem com... Eu quero que vocês façam a leitura junto comigo. Coloca um homem de terno, de frente, com um chapéu coco, a gente chama esse chapéu de chapéu coco, com o mar ao fundo numa mureta. E no rosto dele tem uma maçã, certo? Essa maçã é uma maçã verde. A maçã esconde o homem, o rosto. É visível o rosto dele, mas está oculto. Se fosse o rosto de uma pessoa, eu saberia que trataria-se de um homem. Poderia até ser uma mulher vestida como um homem. Eu saberia que trataria-se de uma pessoa. Não posso nem definir o gênero, porque não dá, pelo terno, qualificação perfeita. Posso deduzir que seja um homem. Tudo que vemos esconde outra coisa. Sempre queremos ver o que está escondido. Aí a frase é, entre o visível que está escondido, né, e o visível que está presente. Peraí, professor, se eu viu isso tudo na obra, eu nem coloquei toda a interpretação da obra. Eu só coloquei aquilo que normalmente a gente não costuma fazer. Tentar analisar aquilo que se vê. Isso é a leitura visual. Quando a gente fala de linguagem visual, eu vou levar em consideração a cor dos objetos, a posição, a luz, a sombra, as linhas, os pontos. Mas para que isso tudo? Gente, eu vou colocar uma coisa mais prática. Vocês colocando fotografias em redes sociais, né, e querem aparecer lindos na imagem. Só que às vezes a gente não está naquele melhor dia. Passa um filtro. O que é um filtro? É uma pintura digital. Pintura digital. E nesse filtro eu vou determinar o efeito de luz, reduzir a quantidade de distorções, aumentar as distorções para parecer melhor. Eu quero parecer bonito. Eu não vou querer parecer feio. Eu não quero que seja exatamente como eu estou. Eu quero que as pessoas me vejam dessa maneira. Eu acabei de fazer uma pintura digital e vou criar novas concepções dessa linguagem visual. Pois é, a leitura visual, a linguagem visual, ela está bem mais perto de vocês do que vocês imaginam. A nossa questão de hoje, nesse momento exato, é justamente a seguinte situação. A arte pode ser definida como atividade espiritual, criadora de beleza, não subordinada a modelos, resultante de uma visão intuitiva e não de um conhecimento racional e tendente a exprimir o espírito na forma sensível. Essa coisa linda de se ler, que às vezes você lê e não entende, é um conceito da arte. Não é o. Existe uma série de possibilidades, existem muitas variações de conceitos que podem partir, inclusive, de cada um. Eu sempre, por exemplo, como professor, trabalho isso em sala. Então, nesse exato momento, isto é o conceito que foi colocado na questão. Dessa forma, para analisarmos uma obra de arte, podem ser seguidos alguns critérios. Primeiro, o assunto da obra. Isso aqui é regra básica para você fazer a leitura de uma obra de arte. O que a obra enfoca? Segundo, a expressão, a interpretação do assunto que depende muito da personalidade do indivíduo e de quem fez a obra. Avalia-se o aspecto da obra e a intenção do artista. Eu vou voltar na primeira imagem para a gente poder trabalhar isso. O que é o assunto? Um homem de terno preto, com uma camisa branca, uma gravata vermelha, um chapéu de coco, uma mureta cinza com um mar. Aparentemente é o mar, para mim parece o mar. E o céu meio nublado, e na frente do rosto dele tem uma maçã verde, com folhas. Esse é o assunto. O assunto é o que eu vejo, o que está lá. O que ele expressa? O artista colocou, e quem interpretou colocou isso, entre o visível que está escondido e o visível que está presente. Aquilo que eu quero saber da vida dos outros, mas os outros escondem. Aquilo que eu quero esconder da minha vida, mas os outros escondem, ou que eu escondo. Aí eu perguntei ainda há pouco, inclusive, para essa intérprete maravilhosa que está aqui com vocês, né? O que a maçã é? É só uma fruta? Ou ela é uma simbologia maior, por exemplo, no cristianismo? É a fruta que representa o pecado?
Joguei e fui. Voltando à situação. Assunto, o que a obra enfoca. Expressão, a interpretação de um assunto que depende de como você olha, que necessariamente não é o correto, mas a sua interpretação, e aí você mistura e linka com a interpretação do artista. Ufa, eu só fiquei cansado só de pensar nisso. O problema é esse, é você pensar sobre a análise desta leitura de obra, né? A obra em questão é justamente essa, uma estátua, uma escultura, e aí a gente vai fazer os dois itens. Qual é o assunto e o que ela representa? Observem bastante a obra e a gente vai colocar a seguinte situação. O assunto é um homem cortando um tronco e essa obra pode expressar, sobre diversos aspectos, a força do operário no sistema socialista contemporâneo. Vou ler o que eu vi e vou voltar na obra. A força do operário, eu sei que tem um cara cortando tronco. Isso eu já sei que é o assunto. Vamos tentar uma outra. O assunto é um homem fazendo um movimento repetitivo, pode ser. E essa obra expressa, sobre diversos aspectos, uma representação artística do teatro. Eu não creio que este homem esteja fazendo teatro em cima do tronco de árvore, mas talvez seja. Vamos lá. Letra C. Teatro pós-dramático questiona elementos sociais. Perdão. Letra C. O assunto é a figura de um homem serrando um simulacro de pedra e essa obra expressa, sobre diversos aspectos, uma crítica em relação de agressão e violência em relação à figura da mulher. Isso aqui talvez esteja bem longe do que a gente está vendo nessa estátua, nessa escultura. O assunto é um homem em cima de um galho cortando, e essa obra expressa sobre diversos aspectos uma crítica em relação à agressão ao meio ambiente. Essa é mais coerente e eu facilitei bastante esse processo de compreensão a partir do que eu vi. Então, assunto é uma coisa, a expressão do assunto é outra. Vamos à letra E. O assunto é um homem em cima de um galho, cortando esse galho. E essa obra expressa, sobre diversos aspectos, uma crítica em relação à agressão ao meio ambiente. Houve uma repetição, mas a nossa resposta é justamente essa, né? O homem em cima do galho, que é o assunto, e o que ele expressa. Logo de cara, eu estou falando de meio ambiente, mas eu poderia interpretar de outra maneira. Eu coloquei várias interpretações porque isto aqui, ela tem a ver com a tua relação, como tu vê, a relação do artista que criou e a forma como está inserido o contexto. Então, geralmente o que acontece é, você quer colocar o teu conhecimento, a tua expressão sobre a obra. Analise primeiro o assunto, depois você parte para poder entender e interpretar. E isso você faz em qualquer sistema de avaliação. Inclusive, outros sistemas que não são de avaliação. Quando você olhar uma foto na internet de alguém, não vá direto à expressão. Eu gostei, não gostei. Isso é o teu fator estético gritando sobre ele. Interprete, talvez, que aquela pessoa, quando colocou aquela foto, talvez ela não esteja daquele jeito, ou esteja com uma pintura digital, né? É necessário que olhemos a imagem e gastemos tempo para interpretar, olhar, reolhar, para compreendermos ela o máximo possível. Essas informações facilitam quando você sabe o contexto histórico da imagem. Aquela primeira é do estilo surrealista, da escola de vanguarda do surrealismo. Então tem uma outra concepção. O autor, quem fez, Magritte, o que ele fazia da vida? Né? O país de origem, isso interfere diretamente. Se isso fosse pintado no Brasil, poderia ter um conceito de política, né? Se isso fosse pintado em um país islâmico, poderia ser um contexto de religiosidade. Falar e sentir tudo que você pode com a imagem e com ela repensar a imagem. Essa obra aqui é de uma artista chamada Adriana Varejão, né? Azulejaria. Eu até comentei aqui com o pessoal do estúdio. Quando você olha, não parece aqueles azulejos antigos, barrocos, pintados? Pois é, a sensação que a artista quer causar em quem observa é justamente essa. Quando você olha, parece uma obra barroca, das igrejas barrocas brasileiras. Mas quando você começa a analisar o assunto e a expressão do que tem na obra, você repensa o que ela coloca. Miscigenação e violência no processo de colonização. Aqui são pessoas indígenas de povos originários que foram torturados, massacrados e assassinados pelos colonizadores e mesmo assim, agora vou pegar pesado, as mulheres indígenas desses povos originários, dessas etnias originárias, eram estupradas por esses portugueses colonizadores. Pegou pesado, professor? Ou vocês acham que esse processo de miscigenação que a gente tem no Brasil aconteceu voluntariamente? Então, na hora que você começa a analisar uma imagem,
pense sobre o assunto e o que ela expressa, para depois colocar sua opinião, mais ainda, na hora da leitura visual, a analisar os diversos aspectos da obra. Ok? Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.